da história do 7º ano do Colégio Militar de Curitiba. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 33. E nessa aula nós daremos continuidade ao novíssimo assunto, o qual apenas introduzimos na aula anterior, que foram as grandes navegações. Na aula anterior já havíamos dito que o imaginário europeu a respeito das terras distantes era povoado de criaturas horrendas, verdadeiras aberrações da natureza, como os homens com cabeça de cachorro ou chacal descritos por Marco Polo, e que eles também acreditavam existirem nos oceanos seres monstruosos, gigantescos, como o famoso Kraken, que era uma lula, um polvo gigantesco engolidora de embarcações. Mas o desejo de conquistar riquezas incentivou o espírito aventureiro de alguns europeus a enfrentarem os seus medos e a arriscarem as suas vidas diante da possibilidade de enriquecimento rápido. E a aula de hoje é sobre onde esse espírito aventureiro, capaz de desbravar os oceanos e enfrentar o terror de monstros marinhos, primeiro surgiu na Europa. Ele surgiu num dos primeiros estados nacionais europeus, que já vimos a história dele em aulas anteriores. Surgiu em Portugal. Já falamos nas aulas anteriores como Portugal surgiu, no contexto das guerras de reconquista, o surgimento do Condado Portucalense, a sua independência em 1139, com o reino de Portugal sob a dinastia dos Borgonha. No século XIV, as rotas comerciais europeias terrestres estavam interditadas pela pandemia de peste negra e pelas guerras, e os mercadores portugueses aproveitaram-se dessa situação e, contando com a sua posição geográfica privilegiadíssima, passaram a integrar-se ao comércio da Península Itálica com o Mar do Norte. Essa participação no comércio de especiarias acabou acelerando o desenvolvimento português, em particular da burguesia mercantil daquela nação. O último governante da dinastia de Borgonha, Dom Fernando, acabou morrendo sem deixar herdeiros do sexo masculino, e como a filha de Dom Fernando, Dona Beatriz, era casada com o monarca de Castela, Portugal deveria passar para o domínio desse reino, ou seja, dos espanhóis. Temendo perder a sua autonomia perante os espanhóis, grupos mercantis e populares de Portugal lutaram em favor de Dom João, que era mestre da casa de Avis, meio-irmão do monarca morto. Seguiu-se um conflito vencido pelos partidários de Dom João. O governo de Dom João I distinguiu-se dos seus antecessores pela centralização do poder e pela organização de um exército mantido com riquezas obtidas por meio das atividades mercantis. Uma das principais características do reinado também foi o apoio constante a novos empreendimentos mercantis, já que quem ajudou a colocá-lo no poder foi a burguesia mercantil. Por isso, a conquista de territórios e a busca de uma rota alternativa para as Índias eram alguns de seus principais objetivos. Enquanto o restante da Europa sofria os efeitos das crises do século XIV, Portugal dava início à sua expansão ultramarina com o objetivo de encontrar novas rotas de comunicação com o Oriente. Essas viagens, conhecidas como grandes navegações, possibilitaram aos portugueses entrar em contato com as Américas, terras que eram desconhecidas pelos europeus. Mas por que Portugal saiu na frente dessa corrida e não outros reinos já centralizados da Europa? Muitos foram os fatores que contribuíram para que os portugueses tomassem a dianteira nas viagens em busca de rotas para o Oriente. Os principais deles foram: número 1, a situação geográfica. A localização geográfica de Portugal é privilegiadíssima, voltada para o mar, e isso permitiu aos navegadores portugueses se lançarem com sucesso em direção ao Oceano Atlântico. A causa número 2 foi o domínio de equipamentos e técnicas de navegação bastante precoce em relação aos outros países.
Porque o estreito contato com os árabes durante a ocupação da Península Ibérica e com os judeus fugidos da Espanha acabou dando aos ibéricos portugueses a oportunidade de conhecer e aprender a usar uma série de instrumentos que facilitavam a orientação e as viagens a terras distantes. O primeiro desses equipamentos foram as caravelas, embarcações que podiam transportar até 50 toneladas em mar aberto. Mas tiveram outros equipamentos, o astrolábio, o quadrante, a bússola, dentre outros. O terceiro fator que favoreceu Portugal nessa corrida foi o contato com textos antigos, relatos de viagem, mapas cartográficos antigos. Desde os séculos 12 e 13, muitos textos antigos voltaram a ser lidos, especialmente nas universidades. Mapas, os chamados portulanos, desenhados por cartógrafos e ao mesmo tempo navegadores, foram reproduzidos e difundidos. Difundiu-se cada vez mais a ideia de que a Terra era esférica e não plana como muitos ainda acreditavam. Só lembro que o Copérnico já havia nascido em 1473 e começou a escrever a sua obra defendendo o heliocentrismo em 1515. Ou seja, estamos falando aí de um mesmo período, de uma mesma linha do tempo que aconteceram as grandes navegações. O quarto fator foi o enriquecimento dos mercadores. Portugal havia se transformado em um importante entreposto comercial, importante entreposto de abastecimento de navios italianos que iam para o Mar do Norte, o que enriqueceu mercadores, navegantes e a própria coroa portuguesa. Ou seja, Portugal tinha dinheiro para investir nessas empreitadas que chamamos grandes navegações. O quinto fator foi a formação de um Estado centralizado. Os gastos com as navegações só podiam ser bancados por um Estado forte que as financiasse e as protegesse. Em troca desse apoio, desse financiamento, o Estado receberia as riquezas e o controle político das novas terras conquistadas, e por isso a centralização da monarquia portuguesa foi fundamental para as grandes navegações. Conta a lenda que o Estado português, através do infante Dom Henrique, havia financiado, por exemplo, uma escola de navegação na região de Sagres. Pode ser que não fosse uma estrutura como imaginamos hoje, de uma escola com um edifício e professores, mas sim todo um grupo de pessoas reunidas na cidade de Sagres que tinham o seu pensamento voltado ao estudo e à prática da navegação. Se essa escola de Sagres realmente existiu, não se sabe. No, sir! Com ou sem uma escola de navegação em Sagres, o que se sabe é que os portugueses aprenderam tudo o que tinha para se saber da arte da navegação naquela época. E já em 1415 já haviam estabelecido seu domínio sobre Ceuta, um importante entreposto comercial árabe no norte da África, bem no estreito que separa aquele continente da Europa, o Estreito de Gibraltar. Em seguida, conquistaram ilhas do Oceano Atlântico, como a Ilha da Madeira e os Açores, e alcançaram o litoral atlântico da África. A partir de então, deram início ao que chamamos de périplo africano. O que é um périplo? É uma viagem de contorno ao longo da costa africana, com estabelecimento de possessões, entrepostos comerciais portugueses que facilitavam o caminho rumo às Índias. Esse périplo africano então vai contornando pouco a pouco a África, estabelecendo feitorias e fortificações militares por toda a costa africana. Os portugueses levaram quase um século costeando a África até chegar ao Oceano Índico. Apesar dos riscos dessas viagens, os ganhos dos comandantes e marinheiros eram muito gratificantes. Só que devemos frisar, a expansão marítima foi estimulada sim pelo lucro, mas também por um motivo religioso, bastante relacionado ao crescimento da fé católica nos países ibéricos após a expulsão dos muçulmanos de Granada em 1492.
expandir o cristianismo pelo mundo, salvando assim as almas pagãs do fogo do inferno, também era um dos motivos do crescimento das expansões marítimas portuguesas e depois espanholas. Por isso os portugueses conseguiram o apoio do Papa, que reconheceu o direito de Portugal à posse das terras descobertas nessa expansão marítima. E isso acabou estimulando os portugueses a seguir adiante em busca de novas terras. Em 1484 foi feita uma grande descoberta no continente africano. Já vimos a importância dessa descoberta nas aulas anteriores. Que descoberta foi essa? O rio Zaire, caminho natural para o importante reino do Congo. O capitão da frota foi Diogo Cão. Ele chegou a se encontrar com o rei local, que tinha o título de Mani Congo. Alguns anos depois, o rei do Congo aceitou se converter ao cristianismo e o reino tornou-se um parceiro valioso de Portugal, abrindo para os portugueses o comércio de escravos na África Centro-Ocidental. 3 anos depois, em 1487, a expedição comandada pelo português Bartolomeu Dias partiu para o Atlântico, costeando a África rumo ao sul, em direção ao famigerado traiçoeiro Cabo das Tormentas. Não era a primeira vez que os portugueses navegavam em alto mar, mas essa viagem era especial porque a missão envolvia grande risco. Os navegadores portugueses deveriam contornar o continente africano e ultrapassar o sul da África rumo ao Oceano Índico. Ninguém nunca tinha ousado realizar uma expedição como essa. O rei Dom João II escolheu o navegador Bartolomeu Dias para comandar a expedição. Bartolomeu era muito estudioso, além de muito experiente. Conhecia matemática, astronomia e já tinha comandado outras viagens pela costa africana. A tripulação estava ansiosa, mas também apavorada. Eles tinham razão de terem medo. A esquadra tinha de atravessar a parte mais sul do continente africano, conhecida, como eu falei, como Cabo das Tormentas. Ali, as ondas gigantescas atingiam mais de 15 metros de altura. Muitos achavam que a missão seria impossível. Bartolomeu Dias sabia que ultrapassar o Cabo das Tormentas não seria fácil, mas a riqueza do Oriente valia o risco. Ao dobrar o Cabo das Tormentas, passaria do Oceano Atlântico para o Oceano Índico, abrindo assim o caminho para as Índias, o Oriente. A esquadra de Bartolomeu Dias partiu de Lisboa em agosto de 1487, mas só avistou o Cabo das Tormentas meses depois, em janeiro de 1488. Enfrentou tempestades e raios e, após algumas tentativas fracassadas, atravessou o trecho mais ao sul do continente africano. Depois de dobrar o Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, não satisfeito, avançou em direção ao Oceano Índico. Entretanto, como a tripulação estava já exausta, ordenou o regresso de sua esquadra para Lisboa. Mas o caminho estava aberto a partir daí. O Cabo das Tormentas passou então a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Nos anos seguintes à façanha de Bartolomeu Dias, os portugueses se dedicaram a preparar a grande viagem para o Oriente. O rei português, Dom Manuel, nomeou Vasco da Gama, não aquele time de futebol, mas um experiente navegador português, nomeou Vasco da Gama para o comando dessa missão por conta de sua excelente experiência em batalhas navais. A habilidade militar do navegante podia fazer a diferença quando a esquadra portuguesa entrasse em contato com os indianos. Não se sabia como eles seriam recebidos. A esquadra de Vasco da Gama partiu com apenas 4 navios em julho de 497. Fez várias escalas na costa africana até dobrar o Cabo da Boa Esperança. Depois a frota aportou na costa oriental da África, no atual Moçambique.
Finalmente, em 1498, chegou a Calicut, na Índia, após 10 meses de cansativa viagem. Vasco da Gama estabeleceu um primeiro contato amistoso com o soberano local e iniciou o comércio direto com a Índia. Portugal deixou de ser obrigado a comprar produtos orientais de Gênova e Veneza e a partir de agora passou a ter o seu comércio direto com o Oriente. Vasco da Gama retornou ao reino português com os navios abarrotados de especiarias. Sua viagem garantiu a Portugal, ainda que temporariamente, o controle sobre o comércio das mercadorias orientais, estabelecendo acordo com os líderes locais indianos. 2 anos depois, em 1500, um outro experiente navegador português, Pedro Álvares Cabral, e sua esquadra chegavam ao território americano no litoral nordeste do que viria a ser o Brasil. Sobre o contato dos portugueses com os nativos da terra de Santa Cruz, diz a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei português, e essa carta é uma espécie de certidão de nascimento do Brasil. Assim nos diz Pero Vaz de Caminha: pardos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas, traziam arcos nas mãos e suas setas. Vinham todos rijamente em direção ao batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os depuseram. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem coberta alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir as suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ao domingo de Páscoa, pela manhã, determinou o capitão ir ouvir missa e sermão naquele ilhéu, e mandou a todos os capitães que se arranjassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou armar um pavilhão naquele ilhéu e dentro levantar um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós outros, fez dizer Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres, sacerdotes que todos assistiram, a qual missa, segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Pero Vaz de Caminha ainda tece um comentário sobre as terras recém-descobertas aqui no Brasil. Assim ele diz: o melhor fruto dela se pode tirar, parece-me que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza nela deve lançar. Percebemos assim na carta um desejo de colonizar e impor a cultura portuguesa aos povos que eles consideravam atrasados. Além disso, ele aconselha o rei de Portugal que a principal missão dos portugueses é converter os indígenas à religião do reino, o catolicismo, ignorando que eles já possuíam a sua própria religião e os seus próprios rituais religiosos. Depois de alguns dias de celebrada a primeira missa, a esquadra de Pedro Álvares Cabral seguiu para a Índia, onde as caravelas seriam abarrotadas de especiarias orientais e retornariam à Europa. Foi dessa forma, já nos primeiros anos do século XVI, que a cidade de Lisboa se transformou em um dos mais importantes centros econômicos da Europa. Foi dessa maneira também que vários pontos da costa da África e da América, e por que não todo o Atlântico Sul, passaram a ser uma região de predomínio português. Mas será que somente Portugal se lançou a essa empreitada daquilo que alguns historiadores chamam de a primeira corrida espacial da história, na conquista do Atlântico, na conquista do Pacífico, na busca de novos territórios, na busca de novas riquezas e de novas colônias? E por que não na conquista de novas almas para a crença católica? Será que os outros países da Europa, estados nacionais já consolidados, inclusive a Espanha, vizinha ali de Portugal, ficaram de braços cruzados assistindo ao crescimento da influência política, da influência militar portuguesa, da conquista de territórios em outros continentes e ao enriquecimento comercial de Portugal?
Será que não rolou nem um ciúmezinho? Come on. Quer saber? Então não sai daí, vai para a aula de número 34, que lá eu vou te contar. Grande abraço.